O Brasil tem um problema bastante perigoso e urgente a ser resolvido. Os gastos do governo têm uma tendência, quando a gente analisa os últimos 20 anos, de crescerem em média cerca de 6% além da inflação. Esse ritmo é bastante elevado e não consegue ser acompanhado pelo crescimento das receitas sem que haja aumento de carga tributária. Assim, nos últimos anos, o que o governo tem feito, o que tem acontecido, é que tem faltado dinheiro para o governo pagar suas contas, exigindo que ele pegue cada vez mais dinheiro emprestado, aumentando a sua dívida. Isso é um problema porque quando a dívida começa a crescer, no caso brasileiro, que não tem um histórico longo de estabilidade, surge a desconfiança de que em algum momento no futuro nós deixaremos de honrar os nossos compromissos, ou seja, daremos algum tipo de calote, seja direto ou indireto, deixando de pagar uma parte da dívida. Com isso, o risco de emprestar para o governo brasileiro aumenta e quem tem mais risco para pegar dinheiro emprestado precisa pagar juros mais altos para continuar pegando dinheiro emprestado. Pagar juros mais altos, por sua vez, agrava o problema, porque também aumenta as despesas, e isso gera um círculo vicioso que inviabiliza o governo e acaba prejudicando o desempenho da economia. Depois de vários trimestres desse fato impactando a atividade econômica no Brasil, numa crise econômica, o governo está propondo uma forma de começar a resolver esse problema. Essa forma é a PEC 241, que cria uma regra que diz que os gastos do governo não podem crescer mais do que a inflação. Ficam de fora dessa regra os gastos com transferências para estados e municípios e os gastos com o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Essa regra é uma forma de atacar o problema de forma gradual e não de forma drástica. No estágio que a gente chegou de déficit do tamanho que a gente está, na casa de 200 bilhões, mais do que 200 bilhões de reais, é mais importante e menos doloroso do que tentar ficar no azul já no ano que vem, é dar um sinal de que isso será feito ao longo do tempo. Portanto, a PEC ela não reduz gastos, ela apenas limita o seu crescimento. E por isso é importante que esse limite seja estabelecido por um prazo longo, para a gente precisar fazer menos esforço imediato e que também que essa regra seja simples e possa ser acompanhada pela sociedade, que é o caso dessa PEC 241. Outro ponto importante é que essa regra não estipula gastos máximos para nenhuma conta específica do governo. Pelo contrário, ela estipula valores mínimos para despesas com educação e saúde, em valores inclusive maiores do que aqueles que são vigentes atualmente. Assim, outra vantagem da PEC é que ela obriga a busca da eficiência por parte do governo. Para respeitar esse limite global, a gente vai ter que fazer escolhas e, para isso, avaliar a qualidade do gasto público, avaliar os resultados dos programas que o governo implementa. Hoje isso não acontece. Sem limite, a gente simplesmente gasta, o governo simplesmente gasta como se o dinheiro fosse infinito. Essa PEC, portanto, ela ajuda a mostrar que isso é uma ilusão. Achar que o dinheiro do governo é infinito e que ele não possui origem é uma ilusão. A origem dos recursos do governo são os tributos que ele arrecada da sociedade. Para gastar mais, então, só tem uma alternativa, que é tributar mais a sociedade, o que não parece ser uma solução no caso do Brasil, que já possui uma das maiores cargas tributárias para o seu nível de renda em relação a outros países do mundo. As outras alternativas que existem fora a PEC 241 para a gente resolver esse problema, por outro lado, elas também são extremamente punitivas para a sociedade e principalmente para os mais pobres. Se nada for feito e a gente continuar assim, a dívida pública continua crescendo, os juros voltam a aumentar, a economia segue em recessão e o desemprego continua elevado. Uma alternativa mais extrema ainda seria o governo simplesmente imprimir dinheiro para pagar as contas, como já foi feito no passado. O resultado dessa política a gente já conhece, né? Imprimir dinheiro gera inflação, que acaba punindo a população mais pobre e bagunça totalmente a economia, limitando o crescimento e a geração de empregos. Portanto, achar que excesso de gasto do governo, geração de déficit, aumento da dívida beneficia a população mais pobre é um erro. Déficit e dívida provocam juros mais elevados. Juros elevados concentram renda, pois eles são pagos à população mais rica e eles atrasam o crescimento da economia e limitam a geração de empregos.
Por isso, não existe na história de nenhum país do mundo, nenhum país que tenha crescido e se desenvolvido, reduzido desigualdades sociais, com base numa política de gasto público excessivo e déficits sucessivos ano após ano. Nós, do Brasil, não seremos certamente exceção a essa regra.